Aula do Espírito Santo de Deus nessa noite, amém? Efésios, capítulo de número 5, versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Então, meus amados irmãos, eleitos de Deus, minha família espiritual, espíritos aperfeiçoados, você é um espírito aperfeiçoado, você é um com o Senhor, porque a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com o Pai, é um espírito com Ele. Paulo, quando ele começa a sua carta aos Éfesos, ou à igreja de Éfeso, ele se dirige aos irmãos de Éfeso como santos, como pessoas fiéis em Cristo Jesus. Nós podemos ver isso aqui no capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo vai dizer assim, eu vou correr um pouco por causa do tempo, tá bom, irmãos? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. A quem? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo se dirige à igreja de Éfeso como santos, como uma igreja fiel em Cristo Jesus. Amém? No capítulo 1, versículo 3, Paulo vai mais além e diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção. Amém? Você recebe essa palavra, diga: eu sou abençoado com toda a sorte de bênção. Tem pessoas que não gostam muito disso, mas a gente tem que confessar a palavra. Paulo disse: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso é que também falamos. Embora há quem discorde: o evangelho foi consumado, eu vivo por fé. Eu vivo por aquilo que está escrito. Se está escrito no evangelho, nós cremos, praticamos a palavra de Deus. Eu não posso confessar algo contrário ao evangelho, mas se está de acordo com o evangelho, nós temos que crer, confessar e praticar isso em nossas vidas. Paulo disse que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção, mas o texto é bem claro: bênçãos espirituais. Algumas pessoas pegam esse texto, irmão pai, e jogam para o lado material, para o lado financeiro. O financeiro é consequência do nosso trabalho, o financeiro é consequência da nossa inteligência. Paulo aqui está falando de bênçãos espirituais. Mas eu pergunto a você que aqui está e aos irmãos que nos acompanham aí pela internet: o que é ser abençoado? O que é uma pessoa abençoada com toda a sorte de bênção espiritual? Paulo vai continuar, né? Eu quero nessa noite fazer uma pregação expositiva, como diz meu irmão Baima. Eu quero expor a carta aos Efésios, eu quero falar muito sobre esses Efésios, sobre essa carta. No versículo 4, Paulo vai dizer que nós somos abençoados, Tiago, porque nele, em Cristo, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então diga: eu sou abençoado porque eu nasci escolhido. E não foi no dia que eu levantei minha mão e aceitei Jesus, não. Foi antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4, vejamos. Assim como nos escolheu nele. Nos escolheu em quem? Nele. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Então você é abençoado, nós somos abençoados, porque um dia, Deus, por sua infinita bondade, pela sua soberania, pela sua graça, nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Você já imaginou? Antes de Deus fundar o cosmos, antes de Deus fundar o mundo e tudo que nele existe, Deus já tinha nos escolhido. Sabe como é o nome disso? Soberania. Sabe como é o nome disso aí? É onisciência de Deus. Um Deus que sabe, um Deus que faz tudo antecipadamente. Deus não é um Deus de acaso. Deus é um Deus de projetos. Deus é um Deus de propósito. Amém? Por que nós somos abençoados, ou o que é ser abençoado com toda a sorte de bênção espiritual? Nós somos abençoados porque nele, irmão Carlos,
nele, em Cristo, fomos predestinados para Ele. Efésios, no capítulo 1, versículo 5, continua dizendo: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito do livre-arbítrio do homem. Amém? Amém ou não amém? Amém nada. Segundo o beneplácito, vou dar uma Bíblia para você, viu, cara? Segundo o beneplácito da sua vontade, Deus nos predestinou para Ele. O que é isso? O que é predestinar? É destinar de antemão, destinar com antecedência. Eu ainda nem era nascido, mas Deus já havia me destinado a Ele. Tinha ou seja, pré vem de antemão. Antes de fundar o mundo, Ele já havia me predestinado para Ele, já havia me escolhido para Ele. É isso que o texto está dizendo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi da vontade de Deus escolher alguns, ou os eleitos, predestinar esses eleitos a Ele, porque Deus não nos colocaria nesse mundo para viver um acaso, para viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele se predestinou para Ele, porque Deus é soberano. Amém? Versículo 6, ele diz: para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos predestinou para Ele, para o louvor da sua glória. Veja que tudo que Deus faz, Jaqueline, é com propósitos. Fomos escolhidos de antemão, predestinados para Ele, para o louvor da sua glória. Deus, quando olha para mim e para você, Ele sente gozo, Ele se regozija na sua criação. Diz a Bíblia que Deus foi criando e disse: isto é bom, mas quando Deus fez o homem, Ele disse o quê? Isso é muito bom. Deus se regozijou na criação. Amém? Então, primeiramente, por que nós somos abençoados? Porque nós fomos escolhidos. Por que nós somos abençoados? Porque nós fomos nele predestinados. Por que nós somos abençoados? Porque nele, em Cristo Jesus, nós fomos redimidos. Vamos continuar a leitura, vamos continuar a leitura expositiva da Bíblia. Versículo 7. No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então nele também nós fomos redimidos. Lá nós fomos, absolvidos. Como o profeta Isaías vai dizer no livro de Isaías, não me recordo agora o capítulo, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, você e a igreja fomos sarados. Então tudo que era contrário a nós, lá na cruz Ele removeu, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou do império das trevas. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele vai dizer que Ele nos tirou, Ele nos resgatou do estado de trevas. Nós vivíamos obscurecidos da vida de Deus, vivia completamente ao aquém, ou entregue à nossa carne. Mas um dia Deus, por misericórdia e por graça, nos absolveu, e pela sua graça hoje nós somos o que somos. Amém? Somos abençoados. Por que nós somos abençoados com toda essa sorte de bênção? Porque nele, em Cristo Jesus, nós fomos feito herança. Fomos feito herança. Versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele, no qual também fomos feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja que eu não preciso, irmão Ricardo, forçar muito a barra, né? O texto é claro. Vou explicar o que, irmão Pai? Nele fomos, no qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Nós fomos predestinados, Tiago, para Deus. É por isso que lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Jaqueline, vai dizer assim, que um dia a nossa matéria, o nosso corpo vai voltar ao pó como era, e o Espírito vai para onde? O Espírito vai para onde? Para Deus. Então é por isso que nós dizemos
que é impossível um filho de Deus perder a sua salvação, Tiago. É impossível um filho de Deus ir para o inferno que a religião criou. É impossível. Por quê? Porque o nosso destino, ou nosso destino, ele foi traçado por Deus. E isso não foi no dia que eu levantei minha mão, isso não foi no dia que eu aceitei a Jesus, entre aspas, não. Antes de eu nascer, antes de ser formado no ventre, antes de Deus fundar o cosmos, Ele já havia traçado, escrito e determinado todos os nossos dias. Amém? Você recebe essa palavra? Diga eu recebo. Fomos feito herança para Ele. Somos a herança de Deus. Tem um texto na Bíblia, irmão Bairro, que diz assim, que os filhos são a herança dos pais, né? Do Senhor, né? Os filhos são a herança do Senhor. Nós somos a herança do Senhor. Eu, você, nós somos a herança de Deus. Amém? Está claro ou não está claro? Por que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção? Porque nele nós fomos salvos. Estou expondo para você o que diz o Evangelho da Graça, o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 5, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 5. Efésios capítulo 2, versículo 5, amém? Diz assim a palavra: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu gosto de falar, eu gosto de me perguntar, de estar falando sempre isso. Para aquele que não sabe, aprender. E para aquele que já sabe, relembrar. Você sabe o que é graça? Graça é dar ao homem aquilo que ele não merece. Estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos longe. Havia uma parede que nos separava, que era a lei. Aí veio o Cristo, encravou tudo isso na cruz, removeu tudo aquilo ali e nos deu aquilo que nós não merecíamos. Isso é graça, é um favor imerecido. Por isso que Paulo vai dizer aqui em Efésios, ainda no capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É um quê? É um dom de Deus. Nós somos salvos por quê, Tiago? Pela graça. Ah, mas eu tenho defeitos, sabe? Eu ainda não me libertei daquilo, eu ainda não me libertei daquilo outro. A Bíblia diz, e eu creio no que está escrito, que aquele que começou a boa obra em nossa vida, é Ele que vai completar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Até o dia que nós partimos para Ele. Até o dia que veremos face a face como Ele é. Amém ou não amém? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Versículo 9: não de obras para que ninguém se glorie, irmão Ricardo. Não de obras. Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Exato, temos que fazer obras. Não para ser salvo, temos que fazer obras porque somos salvos. A obra, é algo que já está impregnado nos eleitos. A obra é algo que está, sabe, dentro de cada um de nós. Eu não consigo cruzar meus braços. Eu poderia, estamos agora, virou moda, né? Estamos vivendo um evangelho consumado. Tudo está feito, não precisa fazer mais nada. E alguns que entram no descanso mesmo, armam uma rede, literalmente. Eu poderia estar na minha casa lá, assistindo o Faustão, que ia acrescentar grande coisa na minha vida, né? Eu estou perdendo uma coisa medonha, né? Mas eu decidi, sabe, por amor às vidas que estão aí fora, obscurecidas, alheia do entendimento, eu decidi, sabe? Na realidade, Deus gera dentro de cada um de nós, não é nem eu decidi, não, a palavra é feia. Deus gera em cada um de nós uma inquietação. Ou seja, o salvo ele tem que desenvolver a salvação, o salvo ele tem que dar fruto de salvo, o eleito ele tem que dar fruto de eleito. Porque o evangelho que não salva, o evangelho que não muda, o evangelho que não lava, que não transforma, isso não é o evangelho de Cristo. Um dia, Jesus, chamaram ele para pegar uma mulher adúltera, né? Colocaram diante dele: olha, essa mulher foi pega na mulher.
A lei manda apedrejar, a lei de Moisés diz que tem que matar. E o Senhor o que é que diz? Por diversas vezes perguntaram a ele, na terceira vez ele disse: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Disse que dos mais velhos aos mais moços foram lançando as suas pedras e foram se retirando. Quem é que não tem pecado, entre aspas? Quem é que não tem defeitos na carne? Mas diante dela estava um que poderia apedrejar. Mas sabe o que foi que ele usou? A misericórdia. Ele usou a graça, ele usou o amor. Ele deu a ela o que ela não merecia. O que foi? Usou de misericórdia. E o que é usar de misericórdia? É não fazer aquilo que ela merece. Porque a lei realmente dizia que tinha que apedrejar a mulher adulta. Mas ele não usou daquilo que ele poderia fazer. Ele preferiu usar a graça, preferiu usar o amor, preferiu usar a misericórdia. E Jesus pegou, olhou para a mulher e disse assim: vá, continua a tua vida, continue pecando, amém? Foi assim que Jesus disse? Foi que Jesus disse? Vá e não peques mais. Esse evangelho que diz que você pode fazer o que quer, que vem da na telha, isso não é o evangelho de Cristo. Vá e não peques mais. Sabe? Dê um giro de 360 graus. Converta-se. Arrependa-se enquanto é tempo. Amém? Isso é evangelho, amados. Por que eu dizia, irmão Ricardo, que há algo que eu não escuto aí fora esse tipo de pregação mais. E quando um pregador gracista prega isso, as pessoas dizem assim: esse irmão está pregando lei. O negócio está complicado para nós gracistas. Porque quando as pessoas só querem ouvir aquilo que massageia o seu ego, aquilo que, sabe, eu vou curtir minha vida, eu vou deixar a vida me levar. Né, Marcelo? Mas isso não é o evangelho. O evangelho que não muda, o evangelho que não trata o ser humano, que não muda o caráter, esse não é o evangelho. Eu ouvi um testemunho outro dia aí no Facebook, meu pai, uma pessoa, uma membro de uma igreja em graça, né, entre aspas, e dizendo que esse evangelho acabou com a vida do marido dela. Acabou. Porque o marido dela hoje vivia na carne completamente, sabe, entrega a sua vida dissoluta, bebedices, prostituição, e ele dizia: não, estou salvo. Estou salvo. Mas está vivendo como um imundo. Salvo e está vivendo como prostíbulo, como prostituto. Que diabo de salvação é essa, irmão Wagner? Esse não é o evangelho de Jesus Cristo, nem o ressuscitado, irmãos. Não é. Por que nós somos abençoados? Porque em Cristo Ele nos deu vida e nos ressuscitou juntamente com Ele. Somos abençoados porque nós estávamos mortos e um dia Ele veio a este mundo, se fez carne para nos dar vida e vida em abundância, como Ele disse lá em João 10. Mas aqui em Efésios capítulo 2 ainda, versículo 1, Efésios 2, 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Fez o que, irmãos? Deu vida. Versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7, para mostrar, para fazer o que, irmãos? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida. Mas com qual finalidade? Para mostrar agora, o tempo vindouro é agora, a suprema riqueza da sua graça. Quem está recebendo a riqueza de Cristo aqui nessa noite, diga amém. Amém. Esse evangelho, amado, é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você é abençoado porque você foi escolhido. Você é abençoado porque você foi predestinado. Você é abençoado porque você foi redimido. Você é abençoado porque um dia Deus te amou com amor eterno. Tem bênção maior do que isso? E saber que você não está aqui vivendo uma aventura cega, e saber que você veio a esse mundo com passagem de vinda e de volta. Tem bênção maior do que essa, irmão Ricardo? Tem. Por isso que certa feita Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A alma é o centro das emoções. Morrer, sabe? Construir riqueza. Para quê? Para quem?
Não juntais tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corrói. Vai juntar tesouro nos céus. E nesta noite nós estamos recebendo uma riqueza grande. Amém. Por que nós somos abençoados? Porque em Cristo nós temos paz com Deus. Antes da cruz de Cristo nós não tínhamos a paz. Tínhamos a paz que o mundo dá. Agora nós temos a paz que Cristo nos dá. E a paz de Cristo recebe todo entendimento. O mundo está caindo ao nosso derredor e o cara lá tranquilão. Em paz. É o homem no meio de uma guerra, mas ele diz: eu sei quem tem um Cristo. Eu sei que ele é poderoso. Eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó. Jó vivendo uma guerra desgraçada, desculpa a expressão não acadêmica, como dizem os acadêmicos, vivendo uma desgraça em sua vida, e ele dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. E a mulher amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: olha, mulher, temos recebido o bem de Deus com prazer, por que nós não aceitaria também a desgraça? Se Deus quer assim, fazer o quê? Diz que Jó permaneceu firme, rasgou as suas vestes, adorou o Senhor e disse: olha, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Não foi o diabo que tomou não, meu cara, foi Deus. Jó não atribui em parte alguma nada ao tal do inimigo, porque o sistema religioso, se foi coisa boa, é Deus. Agora se o pneu do carro fura, amiga, isso é o diabo, não é diabo. O carro vai a viagem, o carro não bota lá na viagem, né? Rapaz, será o Benedito? Mas não é o Benedito. Será que muitas das vezes é Deus dando um livramento e a gente não sabe? É livramentos. Amém, meu amigo? Nele temos paz com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos aqui quer dizer judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação, que era a lei, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, versículo 15, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então Cristo aboliu a lei dos mandamentos, a lei em forma de ordenança: não matarás, não roubarás. E o que foi que Cristo fez? Tirou isso aí. Quer dizer que agora pode roubar, pode matar? Quem disse? Hoje a lei de Deus está escrita na nossa mente e no nosso coração. Não precisa de uma lei para dizer que é proibido matar. Todos nós nascemos sabendo o que é errado e o que é certo. Sabemos ou não sabemos? Está escrito na nossa mente e no nosso coração. Todos nós já nascemos com isso impregnado, pelo menos eleitos, nascem com isso impregnado no coração, que tem que amar o pai, tem que amar a mãe, tem que honrar. Ou precisamos de uma lei para dizer que temos que amar nossos pais? Hein? Não, a lei já está aqui, ó. Lei da consciência. Ele fez a paz. Nele, em Cristo, recebemos a graça e o apostolado. Em Cristo recebemos a graça e o apostolado através da vida de um homem, de Paulo. Aqui em Efésios capítulo 3, versículo 1. Efésios capítulo 3, do versículo 1 até o 10. Diz assim a palavra: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os judeus. Amém? Por amor de quem? Por amor dos gentios, meu Pai. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando leres podeis compreender o meu discernimento do ministério, ou do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós somos
co-herdeiros com Cristo, participantes da mesma promessa. Versículo 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então Paulo disse que a ele foi dado um evangelho em particular. Que evangelho é esse? Um evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que não se pode sondar, não se pode prescrutar, que não tem um limite. Não tem limite. Versículo 10. Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, quem é a igreja aqui, diga amém. Amém. Você é a igreja mesmo? E as pessoas lá no Facebook agora virou uma febre, né? Igreja somos? Igreja somos? Virou uma febre. Igreja somos nós. Você é a igreja, meu irmão? Vocês aí saíram da igreja, da instituição religiosa, e diz agora, a igreja somos nós. Mas está fazendo o seu papel de igreja? Está andando como igreja? Está sendo sal? Está sendo luz deste mundo? Porque o papel da igreja é isso. É exalar o bom perfume de Cristo. Versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Então é papel da igreja anunciar essas verdades ao mundo, para que nós venhamos a salvar as pessoas. Salvar, irmão, sim, salvar da ignorância espiritual, salvar da falsa circuncisão, salvar da falsa religião, salvar as pessoas na mente, porque no espírito já estão todos salvos. Amém? Salvar na mente, salvar da ignorância. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos capítulo 10, versículo, me recordo agora, diz que como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, qual formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas, ou boas novas. Amém? Então é papel nosso da igreja anunciar essa multiforme sabedoria. Então, resumindo, por que nós somos abençoados, irmão Ricardo? Por quê? Porque nele nós fomos escolhidos de antemão. Por que nós somos abençoados? Porque nele nós fomos predestinados para o céu, para ele, para o paraíso. Por que nós somos abençoados? Porque nele nós fomos redimidos. Por que nós somos abençoados? Porque Ele nos deu vida, nós estávamos mortos. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, por isso que nós somos abençoados. Por isso Paulo vai dizer aos Coríntios, sai aqui um pouquinho de Efésios, abra lá em 2 Coríntios capítulo 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Veja que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo, mas em contrapartida Ele nos deu o ministério da reconciliação. Como é que funciona isso? Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, a graça, a misericórdia, a graça e a misericórdia. Ou seja, Ele não deu ao homem o que o homem merecia, que era o castigo. De sorte que somos, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos confiou a palavra da reconciliação, o Evangelho. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores. Você é o que, irmão?
E as mulheres são o quê? São atrizes, a mulher. Embaixatriz. Palavra bonita, né, irmão? Nós somos embaixadores, Tiago. E as mulheres são embaixatriz. Chega, né? Mas se é embaixatriz, se é embaixador, age como tal. Assumamos nós o papel total. Porque há pessoas que não estão assumindo o papel, irmão, cara, de embaixador, de embaixatriz. Gosta até do título, né? Gosta até do nome, mas não exerce. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Oxi. Faz igual os pernambucanos. Oxi. Deus disse no versículo 18 que tudo provém de Deus. Amém ou não amém? Amém. Que nos reconciliou com Cristo. Agora ele está dizendo que aquele que não conheceu, agora ele está dizendo de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, exortamos por nosso intermédio que em nome de Jesus Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que tipo de reconciliação é essa daqui, irmã Sandra? A reconciliação da mente. A reconciliação da mente. Porque nós sabemos que o corpo não se reconcilia, né, irmão? Então a gente reconcilia a mente, o centro das emoções, e essa reconciliação acontece através do lavar regenerador do Espírito Santo, que é a palavra. Jesus disse: a carne para nada aproveita, mas as palavras que vos tenho dito são Espírito, são vida. Paulo disse lá em Romanos capítulo 12: olha, eu rogo, eu apelo por vós, irmãos, que vós apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então o Evangelho ele reconcilia aqui, ó, na mente. Antes do Evangelho, as pessoas vivem uma vida, sabe, desregrada, ou às vezes até dentro da religião, pensa que está agradando a Deus, mas não está. Como a maioria de nós saímos da religião, saímos do sistema religioso para viver uma liberdade que só o Evangelho da Graça nos proporciona. Estamos aqui congregados, né, num salão, numa garagem que o irmão aqui nos concedeu, e nós sabemos por quê. Por que nós estamos aqui? Porque nós sabemos que a igreja não é prédio. A igreja não são paredes, embora eu não tenha nada contra as paredes, contra os prédios, porque criou-se uma fobia, sabe, Jacqueline, ao prédio, a instituição, a parede, ao local físico. O local não influencia em nada. Pelo contrário, isso aqui é só para a gente não estar no relento. Mas nós temos a ciência, a consciência que nós é que somos o templo, o verdadeiro templo do Senhor. Que onde estiver reunido 2 ou 3, ali é uma igreja, ali é uma comunidade. Amém? Somos abençoados porque tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Mas em contrapartida, Deus diz que Ele também nos deu o ministério da reconciliação. Então veja, irmãos, que o Evangelho de Deus é uma via de mão dupla. Via de mão dupla, irmão? Sim. Porque temos direitos e deveres. É tudo na nossa vida. Onde há direitos, há também os deveres a ser cumpridos. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Mas para quê? Com qual finalidade? Com a finalidade de quê? O texto vai dizer: para ser santo e irrepreensível perante Ele. Então Deus nos escolheu para viver uma vida de qualquer jeito, ou de qualquer maneira. Ele escolheu para mim ser santo, para mim ter uma vida separada do que é ilícito, do que é profano, ter uma vida justa, íntegra. Não somos perfeitos na carne, jamais seremos, porque todos nós temos defeito, mas nós temos que procurar tratar a nossa carne, trazer ela ali cativa à obediência de Cristo, à obediência do Evangelho. Paulo vai dizer que a nossa luta, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e altivezes
e todo pensamento que se levanta contrário ao Evangelho. Então nós temos que levar cativo a nossa mente em obediência ao Evangelho de Cristo ressuscitado. Amém, pessoas? Então, como eu disse, a Bíblia, o Evangelho é uma vida tão dupla, porque há direitos e há deveres a ser cumpridos. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. A Bíblia também diz que Cristo nos salvou. Salvou é passado, presente ou futuro, irmãos? Salvou é passado, presente ou futuro? Passado. Então já aconteceu. Por isso nós dizemos que nós já somos salvos. E por nós sermos salvos no Espírito, porque a carne, na carne ninguém é salvo, mas porque nós somos uns salvos no Espírito, o Espírito já é salvo, porque Deus já pagou o preço, que vai voltar para Deus é o Espírito. Por nós sermos salvos, nós temos que desenvolver essa salvação no corpo. Paulo vai dizer que desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então o Evangelho tem que, desenvolver, me ajudar a desenvolver essa salvação através da minha vida, dos meus atos, da forma de falar, forma de pensar e forma de agir. Desenvolver a salvação é externar aquilo que já é uma realidade em nosso homem interior. Porque não pode haver um paradoxo entre aquilo que eu creio ou aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo, irmão. Tem que haver uma equidade, um equilíbrio entre aquilo que eu falo, entre aquilo que eu creio e entre aquilo que eu prego. Porque há pessoas, eu percebo que há um abismo muito grande entre o que as pessoas creem e entre o que elas vivem. Entre o que elas vivem. Escute o que o Espírito fala a você nessa noite. Não receba a graça de Deus em vão, meu irmão. Não receba a graça de Deus em vão, minha irmã. Mas coloque em prática. Paulo diz isso. Não receba a graça de Deus em vão. Em Gálatas capítulo 5, no capítulo 13, por favor, abre lá em Gálatas. Capítulo 5, versículo 13. O apóstolo Paulo ele vai nos dar algumas diretrizes que é de suma importância para a nossa vida. Gálatas capítulo 5, versículo 13, amém? Paulo vai dizer assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Fomos chamados o quê, irmãos? A liberdade. Porém não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Toda a lei, Tiago, se cumpre em um só preceito. A saber o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você conseguir amar o teu próximo como a ti mesmo, você cumpria toda a lei. Aí veio Jesus e trouxe algo mais difícil ainda. Jesus disse, olha, lá em João 13:34, novo mandamento vos dou, que vocês amem ou ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar uns aos outros assim como Ele vos amou. Como foi que Cristo nos amou? Sem nós merecer. Muitas das vezes a pessoa olha assim, mas esse indivíduo não merece, ou essa abençoada não merece. Quem disse que tem que merecer? Temos que se esforçar para amar, mesmo que a pessoa não mereça. Isso é difícil, irmãos. Aí Jesus vai dizer no versículo 35, nisto, no amor, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor para com os outros. Mas continuando a leitura, versículo 15, se vós porém vos mordeis ou devorais uns aos outros, vede para que não sejais mutuamente destruídos. Digo porém isto, andai no Espírito e jamais cumprireis ou satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Veja que a grande luta do crente, Tiago, não é contra o diabo, não é contra o inimigo,
suposto inimigo, o espírito ou o ser espiritual. Mas a grande luta do crente é isso aqui, ó, entre a carne e o espírito e a carne. Por quê? Porque são opostos entre si, são como água e óleo. Você já viu água e óleo se misturar, irmão Jaqueline? Complicado, né? Pois o espírito e a carne não se misturam, eles não se batem. Hoje do diabo, o nosso inimigo é a nossa própria natureza carnal. Digo isso, andar no espírito, e jamais satisfareis com a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. As obras de quê? Da carne. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, facções, dissensões, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vale ressaltar que reino de Deus não é paraíso. Reino de Deus é aqui ou agora, em vida. Amém? Mas o fruto do Espírito, agora vai falar do fruto do Espírito, é amor. Olha, eu não sei se o escritor ele quis primeiro evidenciar isso, mas ele colocou lá. Mas o fruto do Espírito é amor. Talvez seja por isso que ele vai escrever lá em Coríntios capítulo 13, ele diz, olha, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior é o amor. Fruto do Espírito é o amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão, domínio próprio. Como é difícil, né, meus irmãos? Ter esse domínio próprio. Tem hora que você dá vontade de quebrar a barraca, de tacar o pé na barraca, não, de quebrar ela toda, né? Tem dias que você está ali e qualquer coisinha pisou no teu pé, você dá vontade de chutar o pau da barraca, não, dá vontade de quebrar a barraca toda. Aí nós temos que ter o domínio próprio. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, faz o que, irmãos? Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, se eu disse que o Espírito do Pai está em mim, como é que eu vivo como mundano? Como é que eu vivo como, sabe? Como alguém que não tem aliança com Deus, como ímpio. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui você percebe que o Evangelho não é só palavras. O Evangelho não é só oba-oba, não é só, eu creio, eu conheço a Bíblia indo e voltando. Eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Como já passou pessoas na minha vida que conheciam a Bíblia indo e voltando, irmã Rosa. Conheço a Bíblia indo e voltando. E hoje estão aí, indo e voltando para o mundo. Vai e volta, vai e volta. É sério? Então não basta só dizer eu creio. Temos que viver o Evangelho de fato de verdade. Tenha mais um pouquinho de paciência, me dê 10 minutos e eu concluo a mensagem. Tá bom? Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17. Diz assim a palavra: isto, portanto, digo no Senhor, e testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida a Deus por causa da ignorância indevida, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometeram toda sorte de impureza. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Escute,
Não foi assim que aprendestes a Cristo. Orgias, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a ela. Não foi assim que você aprendeu a Cristo. Volte. Pense onde foi que você caiu e volte. Reveja os seus conceitos. Isso não é evangelho. Não é assim que é o evangelho. Paulo continua dizendo: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade de Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, em retidão e em prosseguimento da verdade. Evangelho não é... Evangelho da graça não é vazão para viver uma vida, sabe, entregue a bebedice, a glutonaria, a... não vai que é letrado, me ajude. Leviano. Uma vida leviana, aí gostei. Descompromissado. Descompromissado com a palavra, com a graça, com o Evangelho. O Evangelho não é respaldo para viver uma vida libertina. Não nos dá respaldo para isso. Perdoe-me aqueles que pensam assim, mas essa é a verdade do Evangelho de Deus. Ainda no capítulo 14, capítulo 5, versículo 14 de Efésios, estou caminhando para os finais. Paulo vai dizer: pelo que desperta ou tu que dormes. Se você estava dormindo, amados, eu vivi alguns anos da minha vida, carregava a Bíblia debaixo do braço, tinha título de pastor, mas quando saía da chamada igreja eu ia para um bar, ia para uma churrascaria e pedia: bota aí uma gelada, uma dessa redonda. Tinha título de pastor e tudo. Até que um dia Deus me fez despertar do sono. Isso é santo ou é menino? A Bíblia diz que eu era, que eu vivia nessas obras passado. Mas Paulo vai dizer: mas vos lavastes. Não posso mais viver da maneira que vivia no passado. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Não vos embriagueis com vinho, com cachaça, com álcool, não vos embriagueis com coisas semelhantes, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, toando louvor, toando cânticos e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso respeito, ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é o Evangelho da graça, amados. Esse é o outro lado da moeda, porque às vezes, né, irmãos, as pessoas só conhecem o lado: não tem mais pecado, você é um eleito, você é um predestinado, você é um salvo. Ah, o caralho, eu sou tudo isso. Então eu vou viver minha vida, então eu vou pecar, então eu vou fazer acontecer. Então, não. Quem disse que o Evangelho dá vazão para isso? Não, irmãos. Não. Eu quero nessa noite concluir em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 até o 8. E eu concluo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 até o 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo deu a instrução. Versículo 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor,
Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, como falou. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santidade, ou em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Quando nós não conhecíamos a Deus, Tiago, nós fazia, né? Vivia uma vida de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, mas uma vez que Deus se revela a nós, está errado. Não pode. Ninguém ofenda. E nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente que Ele é vingador. Porquanto Deus não os chamou, ou não nos chamou, para a impureza, e sim para a santificação, de sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita a quem? A homens. Se você rejeita isso aqui, essa palavra, você não está rejeitando o irmão Robson, você está rejeitando a Deus. Quem rejeita essas coisas não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Dura essas palavras, né, irmã Sandra? Quem pode ouvi-la? Certa feita, Jesus de Nazaré, Jesus disse sua carne, estava pregando um sermão duro, e muitas pessoas começaram a se retirar. E Pedro chegou para Jesus e disse: duras são essas palavras, Senhor. O povo está tudo indo embora. Aí Jesus disse assim: querei ir-vos vós também. Sabe o que Pedro disse para Jesus? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? O Evangelho tem que nos confrontar mesmo. O Evangelho tem que rasgar o nosso entendimento, a nossa alma. Porque o Evangelho que não rasga, que não muda, esse não é o Evangelho. Amém? Quem recebe essa palavra de Deus? Amém. Assim seja. Assim disse o Senhor nessa noite, meu irmão. Graça e paz a todos aí, melhor noite. Em nome do Eterno, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Fique de pé.